é Carlos Caiado. Senhor presidente, S. Ferraz, antes de começar, queria cumprimentar o presidente da Casa, Jorge Felipe, em nome de todos os vereadores, parabenizar pelas conduções da discussão desse processo do novo PEU, vamos dizer assim, a Câmara Municipal indo nos locais, nas várzeas, discutindo com a sociedade, e aqui na Câmara direcionado com temas específicos. E também parabenizar, acho que o secretário Arraes não está presente, pela formação do consórcio, pelos melhores técnicos que nós temos no dia de hoje, aqui presente, alguns deles, Moscatelli, David Zia, professor David Zia, o William também, e logicamente em conjunto com os técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo, de Transporte, de Obras, e o que foi apresentado aqui, na verdade, senhor presidente, é um sonho que todos nós esperamos alcançá-lo, e estaremos aqui atentos a todos os momentos para que isso seja uma realidade. Queria cumprimentar também aqui o Sérgio Dias, esse grande arquiteto de nossa cidade, e queria começar de forma objetiva, senhor presidente. Na verdade, a fala sobre esse tema seria duradoura sem término. São muitas dúvidas, é um processo implementado em parte da cidade, a princípio, até os dias de hoje, com sucesso. A gente espera que tenha sucesso, que é a zona portuária, mas é um sistema um pouco diferente, porque a zona portuária, a maioria dos proprietários dos terrenos são de entes públicas. E assim foi dada até a compra do CEPAC, foi dessa forma, foi até a Caixa Econômica Federal, que dispôs da compra desse CEPAC, se eu não estou enganado, e a gente vai objetivar aqui sobre o tema de hoje, e mais uma vez parabenizando, porque são duas audiências. Hoje é mobilidade, transporte e meio ambiente. A próxima, dia 5, é infraestrutura, projetos urbanos, PPP e planejamento. E a segunda, inclusive, vai ser importante para a gente poder entender de que forma está caminhando de forma urbanística. A gente queria dividir, primeiro pela parte de transporte. Eu queria saber depois, por números, do William, o orçamento disso, de tudo que foi planejado. Que é importante, quando você está falando das CEPACs, você tem que fechar a conta e saber de que forma é o orçamento, até na próxima quinta sabermos, junto quantas CEPACs estão disponíveis, de que forma será arrecadada essa verba, de que forma será incentivada para que o nosso sonho seja real relacionado ao transporte. A gente queria saber o orçamento que está previsto. O transporte lagunar. Eu sou autor, junto com o vereador Tiago Carribeiro, que regula, já é lei sancionada pelo prefeito, Eduardo Paz, e nós tínhamos uma vontade, um sonho inicial de ser feito na Barra da Tijuca. Infelizmente, como o Moscatelli colocou, com as brigas do Ministério Público Federal com o estadual, que não se entenderam, nós perdemos a oportunidade de usar esse transporte. Mas a gente queria saber, dentro disso, de que forma será feita essa integração do transporte lagunar com os outros modais. De que forma foi projetado isso? Sai de cada condomínio vai projetar a sua base, será feita uma PMI para um consórcio, alguém opere esse transporte lagunar, de que forma será feito, viabilizado isso? Ou o próprio que ganhar, eu acho que o consórcio ganhou uma parte de fazer o projeto, mas o próximo, se for o caso, para operar isso tudo, terá que ganhar, se eles que vão operar isso. Ciclovia, é fundamental sem dúvida alguma. Eu queria saber quantos quilômetros de ciclovia estão projetados. Inclusive, apesar de não ser responsabilidade, William, de vocês, mas como vocês fizeram parte do consórcio, seria bom alertar a prefeitura, como nós fizemos lá atrás, quando foi construída a Transoeste, que não foi feita ciclovia na Transoeste. E hoje na Belardo Bueno está sendo feita a Transolímpica. Eu tenho externado que se faz necessário fazer ciclovia na Belardo Bueno. Pode-se adiantar isso. E o que eu estou vendo, o projeto não contempla a ciclovia. E nas apresentações que os senhores fizeram, se eu não me engano, tem mais de 100 quilômetros de rede de ciclovia. Mas queria saber de que forma vai ser feita essa ciclovia. Ciclovia mesmo real, ou é ciclofaixa, ou se será intercalado sobre esse processo, para a gente ter condição quanto a isso. Falar de carro, sem dúvida alguma, não só na cidade, mas quando fala Barra, Recreio e Jacarepaguá,
não só pela característica da região, pelo Plano Sul Costa, se faz necessário falar assim. Queria saber se está projetado no projeto dos senhores até um equívoco que aconteceu na construção da Transoeste, já assumida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, inclusive já estudada pelos técnicos, a volta de uma pista de automóvel ao longo da Avenida das Américas, e também com as vagas de estacionamento, que hoje você passa nas Américas ao longo do Recreio, e o Peu está incluído na área 17, principalmente, parece todos os comércios fechados. Queria saber se estão pensando dessa forma, porque aí vai a questão da ciclovia, questão do estacionamento. É importante estar junto a isso, aos BRTs, ao transporte lagunar. Então, a Avenida das Américas é fundamental. E mais, além disso, que projetado por Lúcio Costa, a questão dos mergulhões. Se está projetado. Quando o senhor colocou que para dentro dos bairros se faz necessário você segurar o trânsito, né, colocar medidas que você possa não ser um bairro de passagem, vamos dizer assim, mas as grandes avenidas, se faz necessário você buscar essa circulação. E hoje, se você olha para a Avenida das Américas do Recreio, que é uma das principais, ou a principal, você tem um bloqueio de milhares de sinais que o trânsito fica uma questão caótica, logicamente, passa pelo transporte como um todo. E a gente vai ao encontro disso, de que forma está projetada a Bem-vindo de Novaes, nesse projeto que vocês estão colocando. Aonde vai chegar a questão do consórcio? Porque a Bem-vindo de Novaes está de um lado e tem do outro. Será projetado? Como será feita essa circulação? Porque a gente não pode considerar só o Peu das Vargens para um lugar, tem que considerar como ele um todo, porque se integra o bairro como um todo. E tem Abelardo Bueno, tem as vias que estão projetadas, que também são de grande circulação, como a Via 5, se faz necessário. Eu queria saber também, nesse estudo, há uma promessa do governo do Estado, nós estamos cobrando de forma efetiva a todos os momentos, o vereador S. Ferraz colocou do metrô até Alvorada, isso que eu tinha entendido, mas nós temos a promessa do metrô até o Recreio. De que forma vocês estão contribuindo para poder ajudar e tentar integrar a Prefeitura junto com o governo do Estado nesse propósito que se faz necessário? VLT, eu vejo a Prefeitura fazendo aqui no centro da cidade, eu vejo a Prefeitura projetando até Botafogo, na Zona Sul, mas eu não vi na apresentação um requisito fundamental que já foi colocado pelos senhores, o pouco que eu sei, numa apresentação que os senhores fizeram, o VLT, eu não vi nessa apresentação. Então a gente precisava saber também qual o custo. O VLT seria fundamental nas vias internas do bairro. A circulação interna da Barra do Recreio é o maior caos que nós vivemos hoje. O transporte lagunar vai ser fundamental para isso. E o transporte do VLT, mais ainda. Eu queria também saber sobre a questão dos BRTs, como foi colocado pelo vereador S. Ferraz. Eu sei que a Prefeitura tem a ver com isso, mas se faz necessário a quantidade de pessoas que estão sendo calculadas para poder habitar mais ainda nessa região, e como será feita essa questão do BRT. Qual o número de ônibus que tem hoje? Qual os números de ônibus que serão necessários aumentar? Seria outra questão importante. Passando a questão do meio ambiente, David Zia e Moscatelli, a apresentação que os senhores fizeram, eu queria entender um pouco o processo do saneamento, esgotamento sanitário. A Prefeitura, ao longo dos anos, entrou com um sistema de esgotamento sanitário nas Vargens e no Recreio. Em 2007 foi assinado um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, passando para a SEDAI, esse sistema de esgotamento sanitário, para ser de estação de tratamento para transformação para elevatórias, para serem, logicamente, colocadas ao emissário submarino. Eu queria saber, de forma técnica, de que forma será operada essa questão do saneamento. E também na questão processual, vamos dizer assim, como aqui no Porto, quem opera é a empresa. Como será operado essa questão do saneamento? Irá continuar com a SEDAI? Como será feito isso? Seria também uma questão que a gente queria ter como esclarecimento. Os parques. Foi colocado ali, é importantíssimo, já existem parques lá, mas foi colocado na apresentação que serão criados novos parques. A gente queria saber de que forma está sendo posicionado isso. E eu queria, inclusive, trazer aqui uma proposta. Existe o Morro do Rangel, que fica no Recreio, na Praia da Macumba, ali em Barra Bonita, e existe uma propriedade particular, que foi no levantamento feito por nós, que fica na beira do Morro do Rangel, e que ali pode ser construído.
Então, ali, do lado do camping, seria importante também criar um novo parque. Seria até o parque, de repente, do surf. E aí já tem o apoio das associações todas para criar um parque. Eu vi na apresentação, na sua última foto, David Zee, que ali você faz até um mole, né, para, acredito eu, para navegar, um dia ser uma marina, não sei, um sonho nosso. Mas ali existe uma área também que poderia fazer igual o Parque Nelson Mandela, de transferir até no próprio Peu, potencial construtivo para ser um parque ali. O Morro do Rangel não pode ser construído nada. Quando a gente fala de parques novos são criados, tem que levar em consideração o Morro do Rangel. Eu não vi na apresentação ali nenhum parque próximo ao Morro do Rangel. E o Morro do Rangel tem inúmeras construções que estão sendo feitas, que já estão ali, e seria importante a criação de um parque naquele local. O Moscatelli já apresentou aqui uma preocupação nossa, mas eu queria ver, assim, acho que a próxima audiência nós vamos discutir isso. São inúmeras comunidades existentes, de que forma o estudo dos senhores foi realizado em relação às comunidades. Nós temos inúmeras. Quais aquelas que receberão um processo de urbanização, está dentro do processo do Peu, precisamos saber disso. Ou se vai ser hoje, por exemplo, uma dificuldade enorme, David Zee, e o senhor conhece muito bem isso, participou de algumas audiências públicas nossas, nesse acordo, convênio que foi feito entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado, as comunidades é de responsabilidade do Poder Municipal. E a gente vê, por exemplo, a SEDAI não entrando nas comunidades, na região da Jacarepaguá, Barra, Recreio, assim vai, que é o tema da discussão de hoje. E a gente vê a Prefeitura fazendo um esforço com o programa Barra Maravilha, que leva a isso, mas ali, nesse caso, por exemplo, que fala sobre o Peu, tem que saber de que forma será entendida as comunidades. Como foi feito esse planejamento? Logicamente, na faixa marginal, tem que ser realocadas as pessoas. Nas vias também, mas a gente precisa saber o quantitativo disso, quanto custa e quem vai operar isso. Vai ser o consórcio que vai assumir, ou isso vai continuar com a responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, logicamente, hoje, a Secretaria Municipal de Habitação. E, no mais, enfim, agradeço ao presidente, a gente queria contribuir dessa forma. Como eu falei, iria inúmeras coisas para serem ditas, mas, de forma objetiva, a gente conseguiu passar um pouco da nossa preocupação quanto à questão do transporte, quanto à questão do saneamento da região, a parte ambiental. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra ao nobre Wilde Aquino, consultor da mobilidade, eu queria falar que a presença do vereador Marcelino de Almeida, ele não pôde comparecer porque ele tinha consulta marcada hoje e foi fazer uns exames. Quero também registrar a presença aqui do senhor vereador Tiago Carribeiro, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Quero também registrar a presença aqui do vereador Raimon, membro da Comissão de Educação e Cultura. Com a palavra, Wilde Aquino. Senhor presidente, vereador, bom, eu vou fazer uma consideração inicial para a gente rever, relembrar, todos aqui sabem como é que funciona esse processo. Houve um convite, este convite público, né, uma chamada pública, e foi criado, então, um consórcio, que foi apresentado pelo secretário Arraes. Este consórcio desenvolveu esses trabalhos com a nossa participação, nós três somos alguns desses que participaram, uma equipe grande, e esse trabalho ele termina com as propostas, os custos, as estimativas, prazos, etc., que é um pacote único.
Então, algumas das perguntas que foram feitas pelo vereador, eu não vou poder responder, porque elas não fazem parte separadamente de um item, mas fazem parte do caso. É o caso do custo. Eu não tenho como separá-los. Então, essa é. E tem uma segunda questão, que é a área limitada. Existe uma área definida limitada, que existe uma superposição do PEU com essa área de estudo e também com a cidade, né, toda em volta que está ali. Então, existem algumas perguntas que o senhor colocou, que eu vou dar a minha posição, mas elas não necessariamente representam a posição que vai ser entregue pelo consórcio, porque transcende o trabalho. Foi mais ou menos o que eu disse ao senhor vereador S. Ferraz. Algumas coisas elas estão fora do nosso trabalho. Então, sobre o custo. O custo, não há como eu lhe dizer quanto custa a parte de transportes. Na quinta-feira, poderá ser apresentado, quando for concluído a parte de urbanismo, nós entramos com partes componentes, e aí sim, porque numa infraestrutura viária, por exemplo, ao mesmo tempo que está sendo usada para deslocamento viário, ela está sendo usada para transporte público, para a ciclovia, mas também para drenagem. Ali embaixo está passando, dentro da subbase, da base, o sistema de água, está passando a parte de esgoto. Então, tudo isso se junta. Então, o custo todo é somado, ele é todo composto. Quando você fala no transporte hidroviário, uma parte é a dragagem, que tem a ver com a questão ambiental. Então, o custo ele faz parte de um conjunto, e não há como separar. Então, essa questão do custo e a sua composição será mais apresentada, melhor apresentada no total na quinta-feira, porque o senhor disse muito bem, se isso não tiver compatibilizado com a CEPAX, com as fontes, ele fica inviável. Então, ele é composto por estas partes e cotejado com o que será o potencial construtivo para poder responder. Então, eu pedi ao senhor que me desse a gentileza de deixar que essa resposta seja feita pelo Sérgio Dias na quinta-feira, na apresentação geral sobre mobilidade, que congrega toda essa parte. Ok? Bom, sobre hidroviário, o que está concebido por nós e que vai bem ao encontro das atividades da Câmara, que não deve ser uma atividade condominial, não deve ser a semelhança que tem lá no canal, perto de onde o senhor mora, que é aquela coisa dos condomínios alugarem as barcas, fazer aquelas operações. Nós estamos defendendo que seja feita uma regulamentação sistemática, o senhor já tem falado sobre isso, outros vereadores também. Nós achamos que deve ter uma rede de transporte hidroviário bem definida, com regras claras, tanto a questão de segurança, sabotagem e tudo, quanto a própria questão de frequência. Deve ter linha, ponto de parada, tarifa, aceitar bilhete único, vale transporte, etc. Não. Ou seja, é uma rede de transporte público para não virar um sistema, quando eu disser, como as vans, no sentido da coisa solta. Não estou entrando no mérito das vans. Então, não pode ser uma coisa de livre. Ele tem que ser uma coisa de sistematizada, senão um condomínio tem, o outro não tem. E lá, a concepção, ele tem uma largura, aquele canal, que tem a ver com a questão mais ampla, de hidrologia, da questão de meio ambiente. Então, não pode deixar ficar criando linha à vontade, senão daqui a pouquinho vai gerar um congestionamento e a coisa não funciona. Então, lá tem que ser transporte público, e isso está escrito na nossa argumentação. Eu até sugiro que vocês, no entendimento maior que o Legislativo tem, pensem nisso como proposta de regulamentação nesse sentido. Que o senhor tem, que vocês já fizeram. Não é isso? É naquele caminho mesmo que nós estamos falando. Tá? Que o enfoque é um sistema de transporte regular, integrado e tudo mais. Integrado física e tarifariamente. Quer dizer, aquilo tem a ver com a capitania, tem tudo isso. Quer dizer, aquilo é um modelo, é um sistema de transporte regular. O que tem emplacado no Detran, o que está na SMTR, na parte dos ônibus, é o mesmo enfoque. Tá? Quer dizer, é transporte público, coletivo, hidroviário. Tá? Então, é essa a nossa ideia. Então, vai bem ao encontro, é o que está escrito lá também. Qual é a quantidade de barcas necessárias? Nós estamos estudando alguma coisa, nós demos algumas ideias do tamanho de barca, não são barcas muito grandes, ela tem uma capacidade identificada. Não estamos falando aqui barcas tipo Rio-Niterói, até mesmo que existe um movimento longitudinal, as transversais são diferentes. Isso aí, ele está gradado, programado, mais ou menos com cenários de população progressiva. Então, qual vai ser a quantidade de barcas? Que linhas devem ser as nossas? Na medida das ocupações, devem ser feitas, sim, as liberações. Vai depender agora, senhor vereador e senhores vereadores e participantes, da legislação. Se a legislação determinar que isso vai fazer parte, depois de entregue, de um pacote único para a concessão do pacote da ocupação no sentido real, não mais do projeto, então isso vai entrar no pacote da concessão precedida de obra, que é o da operação urbana de lá.
Se achar que isso não deve ser operado separado, porque essas barcas não podem ficar só lá dentro, essas barcas vão ter que ir em outros lugares, como o senhor mesmo já disse, então aí você vai ter que fazer uma legislação separada. Então vai ser, dependendo da legislação do município, que vocês são os autores, é que vai se definir se ela vai fazer parte integrante apenas ou não. Por exemplo, ônibus. Ônibus já tem uma legislação pertinente, passa por ali. Então, você não pode criar uma concessão, subconcessão de ônibus lá dentro. Então, ela tem que fazer parte da lei de concessões e dos contratos de concessões vigentes. Barca é a mesma coisa. Ok? Bom, quilometragem de ciclovias é da ordem de 150 a 160 quilômetros de ciclovias. Ciclovia é muito importante e elas estão concebidas com bicicletários. São 160 quilômetros de ciclovias. A ordem de grandeza é essa. E ela é para implantação progressiva. E elas têm bicicletários, que não adianta ter ciclovia sem bicicletário. Bom, lá vai ter esse sistema da bicicleta laranjinha. Bom, aí é a mesma coisa. Depois que terminado o pacote, aprovado pelos senhores, aprovado pelos executivos, entrando na licitação, vai se definir. Vai ter uma rede de ciclovias inserido como parte da concessão? Pode. Ou vai ser colocado isso dentro do modelo das demais bicicletas. Então, essa questão agora é uma parte que está na continuidade do processo da licitação para a concessão precedida de obra. Mergulhões, embora eu concorde... São ciclovias. Ciclovias, porque lá é sistema viário, só vai ter parar, inclusive quando o senhor, eu sei que quando eu falar quando o senhor tiver tempo, é no bom sentido, que vocês têm outras atividades que são as prioritárias de vocês. Então, o vereador Caiado, quando vocês observarem o projeto dos desenhos, vocês vão observar que elas são segregadas, que elas estão envolvidas, inclusive, com esses parques que o Mário falou, e com o Davi também falou, que elas têm a ver com a parte de paisagismo vegetal. Então, elas são vias, ciclovias, não é ciclofaixa, tá? Não é um aproveitamento de parte da faixa. Ok? Vias. Bom, sobre as mergulhões, os mergulhões transcendem a nossa área. Eu respondo ao senhor com o meu ponto de vista, mas ela transcende a área. Então, não tem previsão de mergulhões, porque naquela área, lá dentro, é circulação que tem, pelo contrário, não priorização de velocidade. Nas vias expressas, Ayrton Senna, nas vias expressas, Avenida das Américas, eu concordo com o senhor. Eu moro na Barra também, e a gente pode ver o que aconteceu com a Avenida Ayrton Senna, com os mergulhões e a eliminação dos semáforos, né? Então, indubitavelmente, na saída das pontes, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, né, é um caso bastante conhecido disso, a necessidade de ligações alternativas para o lado da subida da usina, que não precisa dar aquela volta como passa. Então, os mergulhões da Américas e outros lugares são imprescindíveis. Lá dentro não tem previsão no senhor. Lá dentro tem passagem em pontes, porque o modelo lá é para circulação capilar interna e não de travessia de longo curso. Ok? A América está fora da nossa área. Tá? Bem, sobre as vias limites, o senhor tem toda a razão. Existe um problema aí que tem que ser bem definido e que agora, quando termina o projeto, é a questão seguinte, né? Agora vamos implantar. Quando for fazer a licitação, vai ter que definir essa questão, porque de um lado, da Bem-vindo Novo Bairro, por exemplo, você tem um limite que está dentro da área da operação consorciada e tem outras áreas que não. E assim também com o Salvador Allende, como o senhor citou. Então, existe necessidade de definir como é que vai ser essa operação de uso limitado, quer dizer, no limite. Quem é que vai fazer a manutenção, a ampliação, a pavimentação, a sinalização, como é que vai ser o gerenciamento e tudo mais. Isso é uma coisa que o senhor lembrou bem e que a gente deve levar em consideração, quer dizer, nos documentos. Então, convém a gente ressaltar que isso no processo de implantação tem que ficar muito claro, bem definido realmente. O senhor levantou bem, estava previsto, está dito, mas convém talvez enfatizar, porque o senhor levantou um ponto que, sem dúvida, ele é delicado, que são as áreas de fratura, como a gente chama, entre uma operação especial e o resto. Porque o que é o resto, no sentido de não de sobra. Mas aí pode acontecer uma situação onde aquela área beneficia e muda muito, mas a outra conexa não. Como é que vai ficar essa situação? Então, isso é uma observação importante. Sobre metrô ciclo recreio, nós não consideramos essa hipótese. Não é que nós não consideramos que ela possa acontecer. Na nossa modelagem, como ele passará, pelo que diz o senhor governador ainda em períodos passados, que seria esticado no eixo da linha das Avenidas Américas, ela está fora da área, então o que seria? O enfoque que nós demos é, se tiver metrô na Américas, não tem BRT na Américas. Seriam coisas mutuamente exclusivas. Ora, terão estações da Américas no lugar das estações do BRT. Consequentemente, o nosso modelo temos que chegar nas estações de transporte público, sejam elas de metrô, sejam elas de BRT,
sejam elas de monotrilho, seja o que for. Então, a abordagem é, o metrô não entra ali, ele passa no modelo que está previsto da linha 4 esticar, ele não vai naquele outro, então ele não entra lá dentro. Nós não fizemos consideração. Tá? Bem, mas VLT, sim, o nosso modelo previu o VLT de que maneira? Todos os raios de giro prevêem VLT. Então, o VLT ele não pode viver só daquela área, ele tem que ser uma coisa mais ampla. Para o VLT subsistir, ele vai ter que passar lá na Península, na Avenida Via Parque, vai ter que pensar atrás da Abelardo Bueno, vai ter que passar atrás do Shopping Metropolitano, eventualmente pensar numa rede que vai até o Jardim Oceânico, pensar, quem sabe, na Dulcídio Cardoso, quer dizer, então você tem que pensar na Barra para a VLT como uma rede, porque você tem que ter um centro de manutenção, você tem que ter uma área mais ampla, porque o VLT, ele não pode ser simplesmente de conexão. Se ficar uma coisa de conexão, ele fica muito ruim. A diferença do nosso VLT aqui no centro para o Porto Madeiro, sem nenhum demérito aos nossos irmãos argentinos, é que o Porto Madeiro, que é uma ocupação de porto, ele liga um pedacinho ficou pequenininho. O daqui virou uma rede. Então, quando ele estiver pronto, ele liga Santos Dumont, liga o metrô, liga a Supervia, liga as barcas, liga o rodoviário. Então, ele tem uma rede, ele tem um contexto. Lá na Barra, para ele ter subsistência, vereador, que eu gostaria muito, porque eu sou fã de VLT e participei daqui da cidade, eu acho que lá realmente ele precisa ser concebido como rede. E eu acho que isto é uma coisa que, naturalmente, esse passo seguinte à operação consorciada vai ser tentar estudar uma ampliação disso. Mas isso vai ter que ser objeto de uma concessão separada, mais ou menos como aconteceu aqui. A operação consorciada do Porto, separada da operação da concessão do VLT separado. Eu acho que seria um bom caminho para trabalhar. E sobre o BRT, os BRTs precisam de estar conectados fisicamente, agora eles vão precisar de ter algumas mudanças, quer dizer, a existência do VLT lá não vai poder ficar tendo linha de VLT para todo lado, mas precisam de ter linhas diretas, porque senão fica muita conexão de embarque e desembarque. O modelo que nós criamos foi, algumas linhas saem do BRT Transoeste e entram no BRT Transvargem. Ele sai do BRT Transolímpico e entra ali, do Transvargem e entra, vai até, através da Abelardo Bueno, Transcarioca até Alvorada. Então, a gente tem que ver, aquilo é uma parte, tem que inserir no todo. VLT daqui do centro, área de ocupação urbana, teve que conectar. BRT Transbrasil, quando ele passa na área do porto, ele teve que conectar. Então, a mesma coisa vai ter que ter lá. Então, o que nós estudamos no transporte? A concepção da estrutura está montada. Que veias vão passar dentro dessa estrutura, como linha ou como modo, tem que ser a complementação agora dentro das legislações. Eu creio que VLT lá dentro, sozinho não tem viabilidade, mesmo com grande subsídio público, mas vejo que uma rede de VLT na Barra da Tijuca seria não só uma cereja do bolo, mas seria um bolo de altíssima qualidade para a cidade do Rio de Janeiro. Plana, com boas características. Da mesma maneira que a ciclovia tem que ter uma rede mais conectada e ampla. Não sei se eu consegui responder as suas perguntas. Fiquei devendo a parte de custo, porque essa não é divisível. Está bem?